Fala, galerinha aí, tudo bem? Tudo em paz? Vamos para nossa aulinha? Saudade de vocês, viu? Vamos para a luta. Não perdendo tempo. Nosso quadro branco. Galera, hoje a gente vai ver a União Ibérica. Presta atenção, esse assunto ele é fácil, mas você precisa dar atenção para conseguir entender a sequência de fatos, beleza? Se você prestar atenção, eu tenho certeza que você não vai ter nenhum problema com a tal União Ibérica. A primeira informação que eu coloco é quando começou e quando terminou. Vocês sabem que eu tenho esse toque, né, de sempre colocar a data. A União Ibérica ela começa em 1580 e vai até 1640. Professor, eu sou obrigado a decorar essa data de forma alguma. Eu coloco apenas um título de curiosidade para você se situar no tempo. Beleza? Quando começou, quando terminou. Então, se a gente for fazer os cálculos aí, dá o quê? Dá 60 anos, né? Aproximadamente 60 anos de União Ibérica. Beleza? E aí, vamos entender o que foi essa união. Para entender a união, você precisa entender o contexto. O contexto, tudo começa com Dom Sebastião. Quem era Dom Sebastião? Ele era rei de Portugal. E aí? O rei de Portugal, ele resolve ir para a guerra contra os mouros, contra os muçulmanos. E aí, nessa batalha, nessa guerra, Dom Sebastião, ele vai papocar. Ele morre. Ele some e nunca mais aparece. E aí, subtende-se que ele acaba morrendo nessa batalha. Isso aí, por não ter encontrado o corpo de Dom Sebastião, temos aí um problema. A falta de um herdeiro. Ou seja, quem vai assumir o poder em Portugal? Esse é o problema. Com o desaparecimento de Dom Sebastião, ele não deixa um herdeiro, um filho para poder assumir o poder lá em Portugal. E aí cria essa interrogação. E agora? Quem é que vai assumir o poder? Começa toda uma confusão. Inclusive, com a morte de Dom Sebastião, criou-se aí o chamado sebastianismo. Professor, o que é o sebastianismo? É uma lenda na história portuguesa. O que é essa lenda? Que um dia Dom Sebastião ele voltaria para Portugal, já que nunca encontraram o corpo, né? Então existe essa lenda que um dia ele voltaria para Portugal, assumiria o poder e resolveria todos os problemas da nação portuguesa. Isso é a lenda do sebastianismo. Então existe aí essa história dentro aí da história portuguesa, o tal do sebastianismo. Como eu disse, é uma lenda. Então são elementos fantásticos. Né? Como é que o cara vai voltar se o cara está morto? Ah, mas ninguém encontrou o corpo. Sim, mas ele foi por guerra que não apareceu. Então, subentende-se que ele morreu. Beleza? Tranquilo? Logo, cria-se aí um problema, né? A falta de um herdeiro. Se temos um problema, temos que ter uma solução. A solução foi Dom Henrique. Dom Henrique era um tio de Sebastião e esse cara, ele assume o poder em Portugal. Tá? Portugal tem aí um novo rei com o desaparecimento de Dom Sebastião. Só que aí, problema. Pense no pessoal para ter problema. Pois é. Dom Henrique já era velho e ele acaba morrendo. Também morre. Quando o Dom Henrique morre, qual é o problema? Também a falta de um herdeiro. Vixe, pessoal, a história está se repetindo. Pois é. A falta de um herdeiro. E aí começa novamente a pergunta. E agora?
quem é que assume o poder? Se esse cara não tem um herdeiro. A solução foi justamente Felipe II. Felipe II. Eu já vi em livros colocar Felipe com Felipe com I, tanto faz, a gente não vai brigar por causa disso não, beleza? Felipe II. Essa era a solução. Mas Felipe II já era rei da Espanha. Portanto, Felipe II era o parente mais próximo de Dom Henrique. Só que ele já era rei da Espanha. E aí esse cara continua sendo rei da Espanha, só que ele agora também é rei de Portugal. E isso aí é justamente a União Ibérica. Portanto, o que é a UI, a União Ibérica? Já que o nosso espaço é pequeno, eu estou abreviando. UI é a União Ibérica. O que é isso? É quando há a união do Reino de Portugal com a Espanha. Quando temos aí a fusão entre Portugal e Espanha. Quando tem a união desses dois reinos, Portugal e Espanha, chamamos de União Ibérica. E essa União Ibérica, ela começa em 1580 e vai justamente até 1640. Beleza? Professor, eu estava pesquisando, eu estava lendo aqui no meu livro, e o livro fala Filipe I. O senhor está falando aí que é Filipe II. Pois é. Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Lá em Portugal, nunca teve o primeiro. Já vai começar pelo segundo? Em Portugal, era chamado Filipe I. Na Espanha, ele era chamado de Filipe II. Então, Filipe I e Filipe II, no contexto da União Ibérica, era a mesma pessoa. Na Espanha, ele tinha o título de segundo. Em Portugal, o nome dele era de primeiro. Beleza? De boa? Professor, isso tem reflexo no Brasil? Claro que tem. Vocês devem lembrar que nesse período aí o Brasil pertencia a Portugal. E qual é o reflexo da União Ibérica para a história do Brasil? Vamos entender. Antes da União Ibérica, Portugal e Holanda tinham um acordo. Era I love you. Era um acordo. Como assim, professor? Um acordo. Os portugueses, eles produziam muito açúcar, principalmente aqui no Brasil. Aqui o Brasil era a maior colônia de Portugal. Beleza. Mas para o açúcar ser considerado um ouro branco, para ele realmente valer muito dinheiro no mercado, ele precisa passar pelo refinamento. E Portugal não tem as máquinas para refinar. Então, para facilitar aqui, ó, Portugal tem o açúcar. O açúcar. Opa. Já a Holanda tem as máquinas de refinar. A Holanda não tinha o açúcar, mas tinha essas máquinas para refinar o açúcar. Então eles fizeram um acordo. Qual é o acordo? O açúcar português, que a maioria era produzido no Brasil, saía do Brasil e ia para a Holanda refinava esse açúcar nas suas máquinas, vendia e o lucro era repartido para Portugal e para a Holanda. É ou não um bom acordo para os dois lados? Claro que é. Portugal precisava das máquinas, a Holanda não tinha açúcar e precisava do açúcar, e tinha as máquinas. Então, fizeram esse acordo. Beleza? Só que com a União Ibérica, esse acordo ele é desfeito. Com a União Ibérica, cria-se aí o que era I love you, vai criar uma relação de eu te odeio, não te quero mais.
a Espanha não vai querer enviar o açúcar para a Holanda. Por quê? Porque a Espanha tem as máquinas para refinar. Então, antes, o açúcar saía do Brasil e ia para a Holanda vendia, o lucro era entre Portugal e Holanda. Agora, o açúcar vai sair do Brasil para a Espanha, que agora está junto com Portugal, e a Holanda vai ficar chupando o dedo nessa história. Vocês acham que os holandeses vão aceitar isso de boa? É claro que não. Os holandeses vão ficar chateados. Ó, meu irmão, isso não pode acontecer não, e o nosso acordo. O resultado toca o pancadão. O vamos me invadir e o vamos me invadir. A invasão holandesa. Professor, a Holanda vai invadir Portugal ou a Espanha? O Brasil. Égua, professor. Pois é. Quem vai pagar o pato nessa história é o nosso país. O que era que os holandeses queriam? O açúcar. Aonde era que estava a maior produção de açúcar? No Brasil. Então vocês acham que eles vão invadir Portugal? Vocês acham que eles vão invadir a Espanha? Não, eles querem o açúcar. Então eles invadem o Brasil. Logo, a invasão holandesa acontece aqui no Brasil. Os holandeses tocaram o pancadão inicialmente na Bahia, que era a segunda maior produção de açúcar aqui no Brasil. Isso em 1624. Lembrando que você não precisa saber essa data. Beleza. Toca o pancadão, o vamos invadir e o vamos invadir. Logo depois tocou um outro sucesso. Sair voado, vamos sair voado. Os holandeses, peia para 10, vão comer sozinho. Então, essa invasão não deu certo. Não deu certo. A invasão na Bahia foi um fracasso. Xzinho aqui, ó. Foi um fracasso. Quase não sai, mas tudo bem. Beleza? Por que não deu certo? O principal motivo para não dar certo é porque a Bahia era a sede do governo português aqui no Brasil. Então, a Bahia era muito bem protegida. Por isso que os holandeses não conseguiram dominar a Bahia. Só que eles não desistiram, não. Logo depois, toca um outro pancadão. O vamos me invadir e o vamos me invadir. Eles vão invadir a maior produção de açúcar do mundo, que ficava justamente em Pernambuco. Isso em 1630. E logo depois tocou um outro sucesso. Está dominado, está tudo dominado. Então a invasão lá em Pernambuco foi um verdadeiro sucesso. Por aproximadamente 24 anos, Pernambuco ficou sob o controle dos holandeses. Por isso que Pernambuco é conhecido como a Holanda brasileira. A Holanda brasileira. Justamente porque teve um intervalo aí na nossa história que os holandeses conseguiram invadir e dominar Pernambuco. Eles conseguiram dominar Pernambuco principalmente porque eles conseguiram um apoio dos pernambucanos. Quem, professor? Maurício de Nassau, ele foi o cara da administração da Holanda lá em Pernambuco. Então, Maurício de Nassau, ele foi muito inteligente. Ele, quando chega em Pernambuco, ele vai tentar fazer aliança com o povo pernambucano. Ele vai dizer, ó, eu não sou inimigo, o inimigo são os portugueses. Eu estou aqui para ajudar vocês. E aí ele consegue o apoio do povo, primeiro, a liberdade religiosa. Os portugueses não aceitavam outra religião, somente a religião católica. Os holandeses vão deixar livre, ó.
Quem quiser ter outra religião, tá de boa. Então a galera disse, olha, esse cara aí é melhor do que os portugueses. Além disso, Maurício de Nassau começa a emprestar dinheiro para a galera de Pernambuco. Então a galera disse, olha, mano, esse é o cara. Nós temos que apoiar eles e não os portugueses. Ele consegue aí o apoio da população. Qual é o problema? A demissão. Maurício de Nassau, ele acaba sendo demitido. Vem uma ordem da Holanda, demite Maurício de Nassau, porque eles querem explorar mais o Brasil. E Maurício de Nassau não estava fazendo toda essa exploração que eles queriam. O resultado é um movimento chamado de insurreição pernambucana. Professor, o que é a insurreição pernambucana? É a galera lá em Pernambuco vai se revoltar e vai querer expulsar os holandeses. Por quê? Porque os holandeses, com a demissão de Maurício de Nassau, vão querer explorar muito a galera lá de Pernambuco. Você acha que os pernambucanos vão aceitar de boa? Ah, eu adoro ser explorado? É claro que não. Então, os pernambucanos vão ficar revoltados e vão fazer esse movimento, a insurreição pernambucana. O que é a insurreição pernambucana? É a população de Pernambuco se unindo para expulsar os holandeses, porque eles não vão aceitar essa exploração. Professor, deu certo? Deu. Ao final desse movimento, os holandeses acabam sendo expulsos. Os holandeses vão sair do Brasil. Os holandeses vão sair do Brasil, já que eles foram expulsos, e eles vão agora para uma outra região chamada de Antilhas. As Antilhas. Os holandeses foram expulsos, eles saem do Brasil e eles agora vão produzir açúcar lá nas Antilhas. Professor, e qual é a consequência disso para a história do Brasil? A consequência de tudo isso é a crise, vou até colocar em letra maiúscula para destacar, a crise do açúcar. A crise do açúcar. Por quê? Porque os holandeses eles não sabiam produzir o açúcar. Só que 24 anos em Pernambuco, aproximadamente, dá tempo você fazer todo o ensino fundamental 1, fundamental 2, fazer uma faculdade só para produzir açúcar. Então, os caras, quando saem do Brasil, eles vão produzir o seu açúcar lá nas Antilhas. Só que há uma diferença. O nosso açúcar ele era o açúcar da cana. Já o açúcar que eles vão produzir lá nas Antilhas é o açúcar de beterraba. E o europeu preferiu, ou até hoje prefere esse açúcar de beterraba. E aí cria uma concorrência para o açúcar brasileiro. Português, na verdade. Mas aí cria essa crise do açúcar. O nosso açúcar, ele agora não é mais o único. Tem um açúcar holandês que o europeu acha melhor, mais saboroso e ainda vão pagar mais barato. Então, se você tem um produto que você acha mais saboroso e mais barato, você vai querer o açúcar brasileiro? Claro que não. Isso gera a crise do nosso açúcar. Com a crise do nosso açúcar, galera, deu ruim, ó. Deu ruim para quem? Deu ruim para o Nordeste. Deu ruim, eu até coloquei aí a morte, né? Deu ruim para o Nordeste. O Nordeste era a mina de ouro do Brasil nesse momento. Ou seja,
era considerada a região mais poderosa, mais rica do Brasil, justamente por causa do açúcar. Quando o açúcar entra em crise, o Nordeste entra em crise. E aí, hoje, somos considerados, economicamente falando, comparados, principalmente com o sul e o sudeste do Brasil, um atraso da economia brasileira. Pelo menos essa é a visão, principalmente do sudeste, de que o Nordeste é um atraso da economia brasileira. E o Brasil começa a ver isso justamente nesse período. Até hoje, o nordestino, ele sofre o preconceito. Ah, vocês são os atrasados. Tá aí. A origem de todo esse preconceito do Nordeste ser considerado a região mais pobre do Brasil, aqui, ó, com a crise do açúcar. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero aí que tenham gostado. Um cheiro. Deu pause, copie tudo bem bonitinho. E até a próxima. Tchau, tchau.